Uma outra questão que suscita problemas de bem-estar animal em relação aos suínos é o corte da cauda, chamado de caudectomia. O motivo para se adotar a caudectomia em suínos é evitar o canibalismo. Os suínos, nas baias de crescimento, eles geralmente vão desenvolver um comportamento de mordida da cauda. Isso ocorre normalmente por falta do enriquecimento ambiental. Então, é fácil supor que melhor do que fazer a caudectomia seria melhorar as condições de bem-estar desses animais, enriquecer o ambiente desses animais, como a gente já viu anteriormente. Segundo Edwards, em 2002, o corte da cauda ele deveria ser utilizado apenas como um último recurso, depois que as estratégias nutricionais e ambientais não fossem eficientes no controle do canibalismo, da mordida da cauda. Tá? Então, por esse aspecto, se contraindica o corte da cauda como sendo a primeira opção, a mais simples no caso, né? É mais fácil cortar a cauda dos suínos do que melhorar o ambiente deles. Uma outra questão que suscita problemas em relação ao bem-estar dos animais é o corte dos dentes. Isso aqui é uma prática adotada entre os criadores de suíno. Eles cortam principalmente os caninos dos suínos. Isso ocorre geralmente entre o primeiro e o terceiro dia de vida, tá? E é uma prática rotineira de manejo. O objetivo disso é reduzir a incidência de lesões cutâneas entre os filhotes, na face principalmente dos leitões, porque eles brincam de se morder, e também nas mamas das suas mães. Essa prática, obviamente, vem sendo questionada, porque ela tem uma influência negativa no bem-estar desses animais, influencia também no desempenho zootécnico e leva a uma maior predisposição desses animais a terem doenças oportunistas, em função de queda de resistência, risco de infecção, uma série de fatores que podem fazer com que essas infecções oportunistas ocorram. Na União Europeia, desde 2001, existe uma legislação que proíbe o corte dos dentes ou a remoção dos dentes dos leitões. A única ressalva, e que deixa a critério do médico veterinário, a indicação dessa prática apenas quando houver indícios objetivos de ferimento nos tetos das matrizes. Então, para reduzir o mal-estar das fêmeas, das mães, se faz, mas em último caso, em casos apenas extremos, quando não existe outra forma de contornar essa situação. Mais uma questão complexa em relação aos suínos, a castração. A castração dos suínos, dos machos, ela é usada para evitar o odor da carcaça. Os animais que não são castrados, eles tendem a ter uma carcaça com um odor mais forte, que inviabiliza o seu uso para o consumo humano. Esse odor ele está relacionado com a maturidade sexual dos animais e, consequentemente, ao atingirem a maturidade sexual, ocorre a produção de vários hormônios masculinos, e esses hormônios é que vão tornar essa carne imprópria para o consumo. Ocorre que os suínos castrados, os machos, né, eles vão ter uma pior conversão alimentar e uma menor relação carne magra-gordura, o que vai tornar, nesse caso, a criação mais cara em comparação à criação de machos inteiros. Então, como é que se faz para resolver esse problema? A castração, além de tudo, ela é um fator estressante para os animais, causa dor, ferimentos, pode levar a infecções,
pode levar a algumas deficiências crônicas no desempenho desses animais em consequência dessa castração, e por tudo isso começou a se questionar a realização da castração. Até porque também a gente tem a questão da baixa conversão alimentar. Alguns países já chegaram inclusive a banir a castração. E aí como é que se resolve o problema do odor da carcaça nesses animais que não podem ser castrados? Existe o que se chama de imunocastração. É uma alternativa que tem sido usada, eficiente, em substituição à castração cirúrgica. Como é que funciona? Se faz a aplicação de vacinas contendo uma forma modificada do GNRH. GNRH é o hormônio liberador da gonadotrofina, ou seja, é o hormônio que vai promover a liberação dos hormônios sexuais. Essa forma modificada do GNRH, ela é conjugada a uma proteína que vai induzir a formação de anticorpos que vão ser direcionados contra o GNRH, fazendo com que o GNRH não seja liberado. Não sendo liberado o GNRH, não vai ocorrer a estimulação de secreção de hormônio luteinizante, que é o LH, e do hormônio folículo estimulante, que é o FSH, pela glândula pituitária, que é onde esses hormônios são produzidos. Em consequência disso, vai ocorrer uma redução do desenvolvimento dos testículos e da síntese dos hormônios esteroides, entre eles a androsterona, que é o principal hormônio que é responsável por esse odor desagradável da carcaça. Tá? Então, a imunocastração hoje em dia é uma técnica bastante satisfatória para se conseguir o intuito de melhorar a questão do odor da carcaça sem a necessidade de se submeter esses animais a um procedimento cirúrgico que poderá causar problemas no bem-estar. As considerações finais, então, em relação aos suínos, para a gente encerrar a aula. Não é necessário a gente banir o confinamento dos suínos. O que a gente precisa é adequar esse confinamento às normas de bem-estar animal, principalmente através do uso de baias coletivas para as porcas em gestação, melhoria nas celas de parição, a colocação de correntes sobre as baias ou daquelas bolas que a gente viu na imagem anteriormente, para fazer com que esses animais tenham um ambiente enriquecido. A qualificação da mão de obra, a gente já viu em outras aulas que isso é fundamental para que a gente tenha animais com um bom grau de bem-estar. E melhoria no manejo, que vai se fazer através da qualificação da mão de obra também, né? Principalmente nas fases de crescimento e nas fases de terminação. Tá? Então, tomando essas atitudes, a gente tem uma melhora no quadro de bem-estar desses animais sem a necessidade de eliminar o confinamento, que para a questão produtiva é interessante e ajuda bastante na melhora das condições de produção desses animais. Quando esses animais são alojados em galpões bem gestados, bem organizados, bem geridos, e com uma infraestrutura adequada a esses animais vão ter menos danos físicos e uma maior longevidade, melhorando o bem-estar e, por que não, a produtividade também. Por quê? Porque a gente vai ter uma taxa de reposição menor, gerando, portanto, economia. Um ambiente livre de estresse vai gerar matrizes mais tranquilas, que vão ter, por isso, uma redução no nível de estresse, levando a maiores taxas reprodutivas e gerando leitegadas mais uniformes. Isso é confirmado, é comprovado, então existe realmente uma importância muito grande, não apenas na questão de bem-estar, mas também para melhorar a produtividade desses animais. Então, se torna dessa forma uma coisa mais fácil de conseguir convencer os produtores a aderir a essas normas de bem-estar, porque isso vai trazer benefícios não só aos animais, mas também ao produtor.